E, e nessa situação, logo veio pensamentos assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu devia ter feito diferente. E assim, o João estava falando ali, né? Se eu não volto para esse instante e não para o que está acontecendo na cena, não é sobre o que está acontecendo na cena, mas eu volto para esse instante de autoobservação, porque o quanto coisas acontecem que parece que são do dia a dia, parece que são, né, a rotina aqui, mas eu não observo de onde está vindo isso. Quem é que está pensando isso? Esse questionamento, assim, ó, será que isso que está vindo aqui, será que esses pensamentos, eles são meus pensamentos? E aí, essa sensação que veio, assim, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito algo diferente, é como se fossem pensamentos de culpa, né? Mas a culpa não é isso. A culpa, para a metafísica de Um Curso em Milagres, é a ideia de individualidade, é a ideia de haver alguma coisa que se separou da fonte. Então, quando eu estou aqui pensando, quando eu estou aqui analisando, quando eu estou até investigando crença, dizendo, eu acho que essa crença disso, isso é crença daquilo, aquela pessoa falou isso, então, se eu fico aqui nesse monte de análise, ao invés de só direcionar essa consciência para esse instante santo, de lembrar assim, mas não tem eu aqui, não tem o outro lá falando nada, não tem nada que tivesse que ter sido diferente, porque não tem essa cena aqui acontecendo. Se eu fico tentando fazer alguma coisa diferente daquilo que foi, eu estou dizendo que a criação de Deus mudou, não é no sentido de beneficiar alguém aqui, ou de fazer alguma coisa que seja útil aqui, mas é essa lembrança assim, ó, esse instante aqui agora, eu posso usar isso para lembrar que não tem nada para ser diferente, porque a criação de Deus não mudou. Então, isso que até foi falado no início, né, no final dessa lição, que ele fala assim, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus, meu Pai, e pelo seu Filho Santo. Se eu fico passando mal, né, por causa de coisas assim, de pensamentos assim, não vai adiantar eu ficar olhando e pensando assim, sei lá, Jesus, Espírito Santo, me ajuda aqui que eu estou sentindo essas coisas. Não, eu tenho que olhar para esses pensamentos como esse observador que lembra que essa não é a realidade. Esses pensamentos não são meus pensamentos reais, como Jesus fala, né? Os pensamentos reais são aqueles que eu penso com Deus. E o que são pensamentos com Deus? A totalidade não mudou. É só isso. E não é algo falado. Se eu fico tentando mantralizar isso, é isso que não é um instante santo. Não tem uma mantralização, tem só uma lembrança desse observador que lembra que não é isso. É isso.